Chegou aquele momento todo especial no programa Tarde com Cristo e os Clássicos Evangélicos. O momento de meditarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco, o diácono Alex, da Assembleia de Deus Congregação Baronesa, Ministério de Madureira. Ajude a evangelizar através da Rádio Vestes de Salvação, baixando o nosso aplicativo da rádio, ouvindo e participando das programações, e também ajude a evangelizar através do canal do YouTube, Marcelo Mesquita e de Pregai. Se inscreva, toque no sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Diácono Alex e a mensagem de Deus aos nossos corações. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor para a Igreja de Cristo na Terra. Que o Senhor continue abençoando a todos nós na manhã dessa tarde. Hoje eu recebi uma missão muito grandiosa, que eu considero algo mais importante nessa terra, é pregar a palavra do Senhor Jesus. É mais importante que tudo, é levar a mensagem do Senhor, nosso Criador, a todos os quatro cantos da terra. Irmãos, não perdendo tempo, a mensagem de hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 24. É uma passagem muito conhecida de muitos, que é a passagem da parábola do filho pródigo. Vamos ler aqui, irmãos, atentos à palavra do Senhor. E disse-lhe: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, dizendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante a ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu filho, a seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Até aqui, irmãos. Irmãos, essa passagem aqui é uma passagem muito bonita. Fala do filho pródigo, o filho que pediu a parte da sua herança, ao seu pai, e o seu pai não cogitou em dar a sua parte, repartiu e deu logo a sua parte. Essa parábola fala de um filho que queria ir para o mundo, se aventurar nas coisas do mundo. E o que aconteceu com ele? Gastou todo o seu dinheiro com farras, com tudo que podemos imaginar que não seja lícito a casa do Senhor, para servir ao Senhor como servo do Senhor. E o filho ficou no mundo bastante tempo e acabou gastando tudo, passando necessidade. Reconheceu também que já não era digno de estar na presença do seu pai como filho e pediu para voltar. Anteriormente ele pensou em até comer bolotas dos porcos aos quais ele cuidava. Ao nível que o homem chegou, querer comer
coisas de porcos, coisas lá. Nossa linguagem aqui brasileira do Brasil é lavagem, né? Porém, você vê o nível que ele chegou e logo depois ele entendeu que ele cometeu um erro contra o Senhor, contra o seu pai. Ele ainda fala, peguei contra o céu e contra o Senhor. E ele tenta voltar, ele volta, ele achando que o pai dele não receberia. Mas o pai dele recebeu ele com uma grande festa. Ele colocou um anel em seu dedo e fez uma festa. Matou um animal para comer e se alegrar junto com ele. Então assim, irmãos, essa passagem, ela fala de um filho que no seu auge, na sua juventude, achou melhor ir para o mundo, buscar as coisas do mundo. E chegando lá no mundo, ele se arrependeu de ter feito o que fez, porque o mundo oferece muitas coisas que aos nossos olhos é algo bom, aos nossos olhos é algo que vai fazer a nossa vida. Achamos que esse mundo é algo que vai ser eterno. Não é. Nesse momento ele entende, quando ele passou necessidade, perdeu toda a sua herança. Eu creio que ele conseguiu ter muitos amigos nessa caminhada dele no mundo, com o dinheiro que ele tinha, porque ele ganhou uma metade da sua herança. O pai dele vendeu uma fazenda. Uma fazenda naquela época tinha muito valor, como hoje também tem. Então ele pegou todo esse dinheiro e gastou. Nesse meio período ele teve amigos que ficaram ao lado dele, nessa vida de bebedeira, de farra, à vontade, fazendo todas as vontades da carne. Mas quando o seu dinheiro todo acabou, eu creio que esses amigos que estavam ao lado dele nessas farras, nessas noitadas, saíram de perto, nem reconheciam mais ele, porque aqueles amigos já não são amigos porque ele tinha dinheiro para poder fazer farra, bagunça. E quando ele perde todo o seu dinheiro, acaba todo o seu dinheiro, começa a passar necessidade. Entendemos aqui nessa passagem que ele volta e vai procurar emprego. E o fazendeiro bota ele para trabalhar para cuidar de porcos. Não é? Todo trabalho é digno, mas ele foi trabalhar com porcos. Era uma função que poucos, quase ninguém fazia naquela época, que era uma função que ninguém gostava de fazer, que não achava uma função digna de se trabalhar. Porém, ele se humilhou e foi trabalhar com os porcos, ao ponto de chegar e pensar em comer as bolotas que os porcos comiam, a lavagem do porco. Você, hoje, se desviou do caminho do Senhor e foi para o mundo buscar coisas do mundo, coisas que o mundo oferece, os prazeres da carne. Estava dentro da casa do Senhor, falando de Deus, pregando o Evangelho, filho de cristão, foi criado no lar evangélico, pregava, participou da ceia do Senhor, participou de todas as coisas que o Senhor nos dá, participou do Espírito do Senhor, sentiu a presença do Senhor, foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo. E hoje você se encontra no mundo perdido, desesperado, passando, na nossa linguagem, o pão que o diabo amassou, sofrendo na mão de Satanás, porque um dia você tomou a decisão errada, a decisão de pegar os seus bens que o seu Pai, o nosso Criador, Deus, o nosso eterno Criador, te deu, te proporcionou a sua vida, e você pegou tudo isso e jogou tudo no lixo. E hoje você vive as migalhas, sendo pisado por Satanás. E sempre Satanás vem aos seus ouvidos e fala: você não presta, você merece morrer e ir para o inferno, você não merece nem entrar numa igreja. Mas hoje o Senhor te dá a solução. Hoje Ele te quer de braços abertos. Hoje Ele te recebe como pai daquele filho.
do filho pródigo, que não quis saber dos erros dele do passado, mas sim quis saber que ele voltasse para casa, para o seu lar, porque aquele lugar que ele estava esperando que era o lar dele, não o mundo que ele achava que era. Foi necessário que ele aprendesse da pior forma possível, mas você também, infelizmente, buscou também da mesma forma que o filho pródigo. Mas também essa palavra serve para aqueles que estão pensando também em buscar as coisas do mundo. Está aborrecido com alguma coisa na igreja, aborrecido com alguém, aborrecido com alguma palavra dura que foi lançada, uma repreensão do seu pastor, uma repreensão do teu pai, da tua mãe, aquela palavra que você não aceitou. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor repreende aquele que Ele ama. E Ele não vai deixar os seus filhos, os seus, se perderem pelo caminho. Ele quer salvar todos nós, a todos que o conheceram, a todos que buscaram essa face, que estavam nos seus caminhos, aqueles que o Senhor escolheu. E Ele não quer perder você também. Ainda que você tenha escolhido o mundo um certo tempo, hoje você está no mundo buscando essas coisas erradas, está sofrendo na mão do diabo, na mão do inimigo das nossas almas. Mas hoje o Senhor tem uma solução para o seu problema. Ele diz: volta para mim, volta para os meus caminhos, de onde você nunca deveria ter saído. Porque o que eu tenho para você é muito maior do que está no mundo. É muito maior do que você imagina. E você que pretende sair dos caminhos do Senhor, não faz isso. O Senhor tem algo muito maior na sua vida. Ainda que as promessas do Senhor não se cumpriram ainda na sua vida, mas elas vão se cumprir, porque Deus não é filho do homem que minta e nem filho do homem que se arrependa. O Senhor, Ele promete e cumpre. Porém, as promessas do Senhor, elas só vão se cumprir nas nossas vidas quando estivermos em obediência à sua palavra. Até o nosso pai humano, quando a gente comete um erro e ele promete alguma coisa, a gente não está em obediência, ele não dá, gente. Por quê? Ele dá um castigo. Não vou te dar porque você está assim assado. Você errou, você não obedeceu. E o nosso Senhor, Ele não nos castiga, mas Ele deixa de aprender com a nossa própria atitude errada. Ele ama tanta gente que Ele está aqui de braços abertos, como o pai do filho pródigo. Está de braços abertos te esperando, sem querer te jogar na tua cara, falar que você fez, aconteceu, não. Ele te espera com amor no coração, por amor a você. Ele te espera com alegria. Ele não quer chegar e falar: você fez isso, eu não quero mais você. Não, Ele quer você de volta. Independente do que você cometeu, independente do que você vai cometer, Ele quer você ao lado dele. A Bíblia diz, Jesus diz na sua palavra que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, e este é amado do meu Pai, e eu me revelarei a eles. Você, filho pródigo, que está hoje nesse mundo, sofrendo na mão de Satanás, Ele te ama, Senhor. Ele quer você de volta. Só que essa atitude tem que vir de você, retornar para a casa do Pai. Você tem que decidir se você quer voltar para o seu Pai ou você quer penar a eternidade no inferno. Porque o que o Senhor Jesus oferece a nós, a todos nós, é a salvação. Ele nunca ofereceu uma vida próspera financeiramente. A prosperidade que Ele oferece é uma vida boa com a sua família, paz e alegria na sua vida, que não vai deixar faltar outro alimento nem vestimento. Isso que Ele ofereceu. Mas também Ele fala que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O Senhor venceu o mundo por nós. Ele venceu o pecado por nós. Ele levou o pecado da humanidade sobre a cruz, sobre Ele. Ele morreu por todos os nossos pecados. E essa atitude de amor que Ele teve nos trouxe a salvação. Basta crermos, sermos batizados e vivermos em obediência à Tua palavra.
E você que hoje está fora do caminho do Senhor, não está buscando a presença do Senhor, volta para Ele, irmãos. Volta, Ele quer você de volta. Ele quer você, não importa o que você fez, não importa o que você fez no ano passado, não importa as suas atitudes erradas, Ele quer você de volta. E o conserto é feito gradativamente, vai se limpando aos poucos, mas vem do jeito que você está, e com o tempo haverá a limpeza da sua alma, a limpeza dos seus erros, e você vai se tornar um servo fiel a Ele, e a obediência à sua palavra. A palavra hoje é: volta para o Senhor, Ele te ama muito. Como o filho pródigo, o pai dele recebeu de volta com amor. Da mesma forma que o pai recebeu ele com amor, o nosso Senhor quer te receber de volta com amor, com alegria no coração, porque Ele sente sua falta. Que você possa receber essa palavra, possa deixar essa palavra do Senhor entrar no seu coração e que ela possa crescer como uma árvore que cresce a cada dia e que possa florescer no teu coração, que você possa se consertar com o Senhor, que você possa voltar de novo a sentir aquela presença maravilhosa do Senhor e de ser filho de Deus. E essa palavra é que o Senhor entregou hoje no meu coração e que os irmãos venham a meditar nessa palavra. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você hoje que escutou essa mensagem que veio do coração do Senhor para a sua vida, você possa receber essa palavra. E eu vos convido, os irmãos que receberam essa palavra, convido a todos vocês que quiserem vir na nossa igreja, a Assembleia de Deus Baronesa, fica na Praça Seca, Rua 1º de Maio 27. Os cultos são quarta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas. Será um prazer enorme estar com os irmãos cultuando junto a nós, porque o Senhor é o nosso Deus e todos somos irmãos. E que o Senhor possa viver a sua vida todos em nome de Jesus. Amém.